Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar de um outro argumento que esses adeptos de nomes sagrados utilizam, que é a questão da letra J. Que eles falam assim, não tem J no hebraico, então o nome de Jesus é errado, ninguém deve pronunciar Jesus. Teve até um que comentou aí num blog que todos os cristãos que falam Jesus perderam a salvação. Curioso, não é isso, né? Então nós vamos dar uma analisada nisso daqui. Primeiro eu quero dizer o seguinte, o nome disso daqui, pessoal, é fonologização, tá? Ontem eu até ocultei os comentários de um rapaz aí que estava falando que era sotaque que eu estava falando. Então, não, isso aí é sotaque, porque eu estudei sobre isso, isso aí é sotaque. Não, o que eu estou falando aqui nesses vídeos, tanto no anterior quanto esse, são estudos da fonética das línguas, tá? Não tem nada a ver com sotaque, tanto que isso abrange toda uma área de estudo. Sotaque é uma variação linguística dentro de uma mesma língua. Por exemplo, uns falam ai, outros falam ba, outros falam oxente, isso são sotaques. Ou pronunciam diferentes palavras, né? Um fala, por exemplo, aqui em São Paulo a gente fala sobe lá em cima. O nordestino falaria suba lá em cima. Isso é um sotaque. Agora o que eu estou falando é da língua como um todo, uma fonologização, tá? Que isso é um processo que ocorre em todas as línguas. Às vezes algumas palavras são suprimidas, outras são acrescentadas quando não tem no texto. Que nem, por exemplo, eu falei naquele vídeo anterior, a palavra muita. Independente do sotaque, do lugar do Brasil que você está vendo esse vídeo, eu duvido que alguém fale muita, porque esse é um processo fonético padrão. A palavra começa com N, então a gente tende a colocar um N que não existe aqui na palavra. E talvez no futuro, sei lá, daqui a uns 100 anos, sei lá, talvez vai chegar um dia que vai ter necessidade de colocar um N, de mudar a gramática da palavra. Porque ninguém pronuncia muita, a gente pronuncia muita. E já pegando esse exemplo do N, tem palavras nas línguas que às vezes a gente coloca sons que não estão na gramática. Que nem eu falei, às vezes a gente suprime certas palavras e às vezes a gente acrescenta. Que nem, por exemplo... Eu vou começar agora falando de sotaque. Tá? Agora sim eu vou falar de sotaque. Aqui em São Paulo, a letra T é pronunciada como se tivesse um CH junto. T. Por exemplo, leite, quente, gente. Mas na verdade a pronúncia da letra T correta, como por exemplo tem no sul do Brasil e no nordeste do Brasil, é o T puro. Leite, quente, gente. Então aqui nós criamos uma fonética que está alterando o som da letrinha T. O mesmo vale para a letra D. Aqui em São Paulo é como se tivesse um J junto do D. A gente fala dia. Oi, bom dia. O D, o som dele fica com som fonético como se fosse o D e o J. Dia. Só que o correto seria dizer dia, porque o D não tem nenhuma letrinha que acompanha ele. Por exemplo, o nordestino vai falar dia. Um gaúcho talvez vai falar dia. Você vê que o processo vai abrangendo todo o Brasil, né, com o passar da evolução das línguas. Vai tipo globalizando, mas o certo é que nós aqui falamos errado, porque nós criamos sons fonéticos que não são originais da letra. Nós alteramos a fonética de algumas letras. Então, T e D, nós falamos T e D. Bom dia! Mas não é dia, seria dia o correto, mas nós falamos assim. Tá? Tanto que em outras línguas não tem isso. Se você pegar o espanhol, eu não sei se eles falam dias ou dias, mas... Aqui, pelo menos nessa região aqui do Sudeste, aqui sim é uma questão de sotaque, que é uma variação linguística, nós criamos um fonema que não existe. E o mesmo acontece com a letra J. A letra J, antigamente, ela era só uma variação mais artística da letra I. Tinha a letra I e a letra J, mas era a mesma letra. Aí no ano de entre 1515 e 1575, em 1575, surge um personagem italiano chamado Pedro della Ramée. Esse Pedro della Ramée, ele fez a distinção do I e do J. Porque essa fonética aqui do I, em algumas palavras, ela já estava tendo o som de J, que nem aqui, por exemplo, no dia. Então, palavras que começavam com I, principalmente nomes próprios, já estavam sendo pronunciados não com som puro de I, mas estava sendo pronunciado com som de I, de, como se tivesse um D aqui, ó. Parecido com esse D aqui do paulista, que é dia, o dia virou dia, e aqui aconteceu o contrário. O I começou a ficar di. Então, nomes próprios, como por exemplo Jesus, que até então era Jesus, acabou ficando Jesus. Aí, esse Pedro quem quiser pode pesquisar aí, Pedro della Ramée, ele viu a necessidade de fazer a distinção das duas línguas. Foi aí que ele criou, então, a letra. Foi separada a letra J e ela foi a última letra a entrar no nosso alfabeto. Inclusive foi no mesmo ano que entrou a letra V, para quem não sabe. Por quê? Porque primeiro veio a fonética, depois da fonética veio a necessidade de fazer uma distinção gramatical. Que nem eu falei para vocês naquele vídeo, gramática e fonética nem sempre coincidem.
Por isso que, periodicamente, os povos têm que fazer suas reformas ortográficas. Isso também não é uma coisa exclusiva do português, ou do hebraico, ou do grego, é de todos os povos. O inglês, por exemplo, o inglês tem várias palavras que tem aquelas que nós chamamos mute letters, ou seja, as letras mudas. Por que são letras mudas? Porque em dado momento, aquelas letras deveriam ser pronunciadas e depois elas foram sendo suprimidas e acabaram na pronúncia, elas não são pronunciadas, elas se tornaram letras mudas, mas eles mantêm no texto. O francês parece que tem um monte disso também, tem palavras francesas que são escritas enormes, mas na pronúncia ela é bem curtinha. Por quê? Porque você vai suprimindo as palavras e a gramática fica atrasada, né, com relação à evolução da língua. Então o mesmo acontece aqui com o nome de Jesus. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, se eu lembrar eu coloco aqui na tela final desse, mostrando como foi a transliteração do nome Yeshua até chegar a Jesus no grego. E aqui nesse vídeo você está entendendo por que acabou ficando a letra J. Ah, Ronaldo, mas isso aí não existe, era para ser I o tempo todo. Existe, vocês querem ver mais uma prova? O português é uma língua românica, como o espanhol, o francês, italiano, etc. E os espanhóis, o J para eles tem o som de 2 R. Não tem o som de J, quer dizer que o J, que surgiu aqui nessa época, aqui na Idade Média, ele evoluiu de forma diferente entre as línguas diferentes. Por exemplo, se você for pegar a palavra olho em espanhol, é ojo. O J não tem o som de J no português. Se você pegar o nome como, por exemplo, em português seria Xavier, em espanhol é Javier, porque o J tem o som de R. O próprio nome de Jesus em espanhol é Jesus, porque o J, na língua deles, tem o som de R. Isso prova o quê? Prova que a letrinha, ela não só surgiu pela necessidade fonética, como ela foi se variando de acordo com os povos em que ela pertence. Então nem todo mundo que tem a letra J dessas línguas românicas tem a mesma pronúncia de J no português. O espanhol é um belo exemplo. Tá? E para finalizar o vídeo, eu vou dar só mais um exemplo aqui de contração linguística. Tá? Lembrando que não é sotaque que eu estou falando agora eu estou falando de fonologia. Tá? Eu vou escrever uma frase aqui, para ver se vocês entendem. Bom, se eu falar a seguinte frase assim, ó. Deixa eu ver se está chovendo. Ah, vai ter um pé d'água, eu estou com a roupa no varal. Deixa eu ver se está chovendo. Eu acho que todo brasileiro, independente do sotaque da região, entende do que eu estou falando aqui, né? Deixa eu ver se está chovendo. Isso é um exemplo clássico de uma puta contração que a gente faz na língua. Por exemplo, essa frase incorreta, sem a contração, ela seria assim, ó. Deixa eu ver se está chovendo. Mas como a gente domina a língua, a gente tem a tendência de falar rápido, a nossa tendência natural é sempre contrair as palavras. Ó, deixa eu ver se está chovendo. Acho que ninguém fala assim tão certinho nem corretamente, né? A maioria vai contrair. Ah, Ronaldo, eu falo português perfeito, eu não contraio as palavras assim. Quantas pessoas você conhece que fala a palavra está em vez de tá? A maioria que eu conheço fala tá. E aí, você tá legal? E aí, tá bem? E aí, tá melhor? Vocês notaram que a palavra está cada vez mais ela está ficando ausente na nossa língua? Quase ninguém usa assim no dia a dia. Você está melhor? E aí, você está bem? E aí, está legal o meu vídeo? Não, a maioria fala tá. É que nem a palavra para. A palavra para, cada vez mais na pronúncia, ela é substituída pela palavra pra. Ah, pra que é isso aí? Dificilmente você vai ver alguém falando assim, para. E aí, João, vi um saco de cimento. Para que você comprou um saco de cimento? Não, a pessoa fala para quê? Você notaram? As línguas são vivas, elas vão mudando e vão evoluindo. Algumas palavras vão sendo suprimidas, enquanto outras fonéticas acabam surgindo. Um último exemplo aqui, só para encerrar o vídeo. O português é uma das poucas línguas que tem essa fonética aqui, ó. Então, tanto que os hispânicos, os americanos, eles têm dificuldade, né, quando eles estudam português com essa fonética, com um som mais anasalado, né? Pão, mão, coração. Agora, como é que surgiu a fonética? Porque as línguas são vivas. As línguas vão gerando novos sons fonéticos. Isso é perfeitamente normal na história das línguas. E nem uma vez eu peguei carona com um caminhoneiro que ele era do Chile. E ele estava tentando aprender português, né? Aí passou na frente da gente um caminhão de carvão. Ele, como ele é uma cá em Brasília, carvão? Eu falei, carvão. Ele, carvão. Eu falei, não, é carvão. Aí ele falava, carvão. Eu, carvão. Ele, carvão. Ele tinha muita dificuldade, ele não conseguia fazer esse som fonético. Porque não é da língua deles, entendeu? Agora, por que o português desenvolveu esse som? Porque as línguas são vivas. As línguas geram fonéticas, geram sons. É natural na história da língua. Vai saber se daqui a alguns anos não vai surgir uma nova fonética no português e vai ter necessidade até talvez de uma nova letra, ou de um novo símbolo, ou de uma nova definição dessa fonética. Isso é parte das línguas.
Tá bom, pessoal? Então tá aí, só para finalizar o vídeo. O nome Jesus virou Jesus por causa de uma evolução fonética das línguas. Tá? E na Itália, se eu não estou enganado, acho que Jesus é com G, mas a pronúncia é a mesma. Jesus, na Espanha, nos países hispânicos é Jesus, que nós vimos aqui, e no português acabou virando Jesus. Isso faz parte da evolução idiomática dos povos, tá? Não tem nenhum pecado, não tem nada demais. Quem tem sua fé cristã aí pode continuar falando Jesus, até porque Jesus não é burro. Ele sabe que se você está chamando ele dentro da sua fonética, da sua língua, ele sabe que você está chamando ele. Só se Jesus fosse muito cruel de mandar um bom cristão para o inferno, porque ele não pronunciou o nome dele em hebraico ou com I. Ah, você foi tão bom na terra, mas você me chamava de Jesus, eu vou te mandar para o inferno. Aí beira um pouco até o ridículo, né, pessoal? Então tá aí, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Isso vai ajudar a aumentar a atividade de alcance. Eu sei que é chato sempre ter que ficar pedindo, mas é importante para o YouTube, tá? Quanto mais atividade, melhor. Paz a todos.